Meu nome é Valtuir Pereira Nunes, sou o diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Neste vídeo, vou abordar com vocês uma questão que tem me preocupado muito, que é a atuação institucional das nossas instituições de controle, dos órgãos de controle, especialmente nos dias atuais, em que estamos frente a crises, de um lado econômicas, crises institucionais e crises mais do que na minha visão, é a causa de tudo isso, a crise ética que está acontecendo, de revisão de valores que precisamos fazer nesse país. Muitos de nós nos chocamos com as denúncias de corrupção, imaginando que isso só agora está acontecendo, quando na verdade isso já acontecia durante décadas nesse país. E a diferença é que agora as coisas aparecem. A evolução tecnológica permitiu que cada um tenha um celular na mão, todo mundo é um repórter, tudo vaza. Está lá o Snowden no Wikileaks, que não nos deixa mentir, e que, portanto, as coisas antes eram protegidas, escondidas, a gente não tinha acesso a isso. A diferença agora é que nós temos acesso à informação, existe Facebook, existe Twitter, existe internet, e isso, para algumas pessoas, assusta, porque parece que só tem isso, só tem coisa ruim. Não, não é isso. As coisas estão aparecendo e é necessário, sim, passar por isso, por esse processo de indignação, para, a partir da indignação, movimentarmos-nos para mudar esse estado de coisas, mudar o estado de uma maneira geral. Então, o que eu pretendo focar aqui é o que nós estamos fazendo, afinal. Será que as nossas instituições, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o controle interno nos municípios, a CAGE, a CGU, as entidades empresariais, os partidos políticos, as atividades, os fiscos estaduais, a Receita Federal, a Polícia Federal, o Judiciário, será que nós estamos fazendo tudo de forma concatenada e adequada? Então, esse gráfico que vou mostrar aos senhores reflete bem o que deveria ser, ou que, se olharmos na normativa do país, na Constituição e nas normas, como é que se estrutura o controle no Brasil com uma visão sistêmica. Imagine que nós estivéssemos explicando isso para um estrangeiro que viesse aqui para conhecer como é que funciona o Brasil na sua atividade de controle. Nós temos, de um lado, o controle interno. Temos, do outro lado, o controle externo. Temos um controle judicial, temos um controle fiscal e econômico e temos um controle social. O controle interno é aquele que chega antes, é aquele que, por ser interno, mora dentro dos órgãos e consegue acompanhar para e passo o que está acontecendo. Esse controle interno pode ser o controle do almoxarifado, pode ser uma unidade de auditoria, são as chefias dos setores, são aqueles controles que existem ou deveriam existir nas instituições para a correção dos procedimentos e que tem o condão de evitar problemas, se ele funciona adequadamente. E nós temos também instituições de controle interno previstas na Constituição, como a Controladoria Geral da União, no caso do Governo Federal, a CAGE, Contadoria e Auditoria Geral do Estado, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, ou as controladorias dos municípios, que também atuam junto a essas entidades. Eles têm um papel muito primordial, muito importante, de monitoramento dos programas, de avaliação prévia, de corrigir as coisas antes que elas aconteçam, ou enquanto elas acontecem, a forma de atuação do Estado, aquele controle do edital que tem imperfeição e tu corrige e arruma, aquela licitação que tu ainda não assinou o contrato e verifica que há problema e tu corriges. Esta atuação concomitante evita muito prejuízo. Mas ele por si só não funciona só com esse controle. Aí o Constituinte definiu o controle externo, que é exercido, como o próprio nome diz, de fora para dentro, pelos tribunais de contas e pelos parlamentos, que têm a incumbência, então, de fiscalizar as instituições públicas, julgar contas, fazer auditorias, fazer CPIs, é um controle externo do parlamento sobre o Poder Executivo, ou sobre as demais instituições, eventualmente, depende do motivo da CPI,
mas objetivando, como representantes da sociedade, verificar se os recursos públicos estão sendo arrecadados adequadamente e se estão sendo pagos e despendidos, cumprindo as leis do país. Muito bem, essa é a atividade de controle externo. Também temos o controle judicial exercido por essa instituição aqui, o Ministério Público Estadual, juntamente com o Poder Judiciário, juntamente com as polícias, Polícia Federal, Polícia Estadual, em que fazem as suas investigações de crimes, de atos de improbidade, ações de improbidade em matéria criminal, e que impulsionam o Poder Judiciário para a correção desses delitos frente ao Poder Judiciário. Também temos o controle fiscal e econômico exercido pelo Banco Central, que fiscaliza a atividade bancária no país, pela Receita Federal, pelos fiscos estaduais, pelo INSS, pela Junta Comercial, pelas instituições profissionais, a OAB, Corecon, CRC, CREMERS e assim por diante, essas instituições que fiscalizam a atividade profissional, tudo objetivando a boa atuação da sociedade, dessas instituições, para o bem comum, enfim. E temos, por fim, o controle social, exercido pelo próprio cidadão, pelos partidos políticos, pelos sindicatos, pelas associações, pela imprensa, pelas ONGs, as organizações não governamentais, pelos observatórios sociais, uma novidade dos últimos anos, e especialmente pelo cidadão usando as redes sociais, que é uma forma nova de controle que inexistia algum tempo atrás. Pois bem, se olharmos esse modelo desenhado desta forma e mostrarmos isso a um estrangeiro, ele vai dizer: puxa vida, nesse país não há corrupção. Não há. Porque alguém enxerga. É impossível alguém cometer um ato corrupto se existe um controle interno, olhando concomitantemente, um controle externo, olhando de fora, um controle judicial, um controle fiscal e econômico e o controle social atuando em várias frentes. É impossível. Alguém enxerga e alguém evita. Portanto, esse sistema é perfeito de vocês. Aqui dentro desse país não deveria haver problemas. Só que isso é uma visão sistêmica. E é assim que existe mesmo, olhando a normativa do país. Mas na vida real não é assim. Como é que é na vida real? Na vida real nós temos o controle interno, o controle externo, o controle judicial, o controle fiscal e econômico, o controle social, cada um em sua caixinha, no seu quadrado, no seu castelo, encastelado com as suas informações. E entre nós, senhores, nessas caixinhas, nós erguemos cercas elétricas, dizendo: saia daqui, não se aproxime. Essa informação é minha, o que tu quer com ela? Ou eu uso, ou ninguém mais usa. Eu sou proprietário da informação. Então, o Tribunal de Contas, fazendo auditoria, que é acesso à declaração de imposto de renda de um agente que foi pego com patrimônio incompatível com a sua renda, e isso não é alcançado pelo tribunal sob o argumento de sigilo fiscal. Aí o TCE quer acessar a conta corrente, não do prefeito, mas da prefeitura, do órgão público, conta pública, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ou outra instituição financeira, e essa conta não é alcançada pelo TCE sob o argumento de sigilo bancário. E assim nós temos o sigilo fiscal, o sigilo bancário, sigilo de tudo. Mas por que esse sigilo? Não, para proteger a integridade das pessoas, mas em nome de quê, quando se trata de recursos públicos? Na verdade, o sigilo está se prestando mais para favorecer o delito, para proteger o delito, do que para facilitar a localização e a punição dos desvios que acontecem. Então, nós temos que romper essas barreiras. As instituições, via de regra, quando precisam se aproximar, elas fazem muita cerimônia. Requisito, manda um ofício. Né? Vamos fazer um convênio de colaboração, quando já existe o WhatsApp, existe e-mail, existe Facebook, ou seja, nós devemos romper com essa burocracia que nós próprios inventamos e tirar essa solenidade que nós criamos entre as instituições, porque isso nos prejudica como sociedade mesmo. Então nós temos que romper isso, retirar essas barreiras e passar para o que eu denomino, então, da urgente e necessária integração entre os órgãos de controle. Porque senão nós vamos perder sempre. O efetivo combate à corrupção, que é o que eu comecei a falar no início desse vídeo,
E aos desvios de recursos públicos somente se dará com o intercâmbio de informações. Enquanto nós, os órgãos públicos, continuarmos apenas a debater a posse do sigilo, as nossas jurisdições, as nossas prerrogativas, as nossas competências, o crime organizado já se organizou. E ele se organiza muito rápido, senhores. O crime organizado, o chefe do tráfico, na penitenciária de segurança máxima, pega um celular e nesse celular ele encomenda 40 carretas de cocaína. Encomenda 20 caminhões de armamentos de uso exclusivo das Forças Armadas. Ele eventualmente até encomenda alguns assassinatos pelo telefone. Ele não faz licitação, ele não assina nenhum papel, não faz prévio empenho, não assina um contrato. E ai do azarado do outro lado da linha, que não honrar esse contrato verbal que ele acabou de fazer. Veja a eficácia da contratação que esses caras fizeram, da forma como eles se organizam rapidamente. E nós, para combatermos isso, precisamos marcar cerimônias, marcar encontros, marcar agendas, estabelecer termos de parceria que são úteis para formalizar, para a sociedade saber. Tudo bem, não sou contra essa formalização, mas nós temos que ser muito mais ágeis do que isso. Nós não deveríamos mandar ofícios entre nós para pedir informações um do outro, quando essas informações precisam chegar de forma ágil a todos nós para o efetivo combate à corrupção, que precisa ser feito por cada um de nós. Se cada um fizer só um pedaço, existem informações dentro dos processos judiciais que o Tribunal de Contas quer ter acesso. E seria útil que nós alcançássemos rapidamente. Seguramente nós temos informações nas auditorias do Tribunal de Contas que seriam utilíssimas e são utilíssimas para o Ministério Público nas suas ações, nas suas competências. Ninguém vai competir com ninguém. Nós temos competências definidas, mas nós temos um conjunto de informações que precisam ser compartilhadas. Então, nós temos que parar de fazer autópsia, de fazer biópsia. Nós temos que parar de chegar depois do leite derramado, porque aí é tarde demais. O dinheiro do Lalau não volta mais, o dinheiro da Georgina não volta mais, o dinheiro que se esvaiu não volta mais. É difícil de buscar. Agora, quando a gente chega junto, chega antes, nós evitamos o prejuízo e isto o cidadão agradece. Então é necessário que nós tenhamos uma atuação proativa, não fiquemos esperando que nos provoquem, que nos convoquem a atuar. Nós temos que, sabendo o que temos que fazer, e todos nós sabemos o que nós temos que fazer, nós temos que iniciar a atuação, sermos proativos. Então, a pergunta crucial é a seguinte: não seria mais eficiente para o interesse do cidadão, da sociedade em geral, se a nossa atuação dos órgãos de controle fosse anterior ou, quando muito, concomitante à aplicação do recurso público? Claro que sim. Só que nós somos poucos. No Tribunal de Contas somos 950 servidores, 500 auditores, 250 auditores de campo, para 1.250 órgãos. Nós não podemos estar em todo o tempo, em todos os lugares. Mas o controle interno está lá, a sociedade local está lá, os vereadores estão lá, os servidores públicos estão também atuando como controladores. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que mobilizar a comunidade local diretamente interessada na política pública para que ela acompanhe e fiscalize. E ela, tendo acesso à informação, ela vai nos ajudar sim. Não porque ela vai fiscalizar para facilitar a vida do Tribunal de Contas, ou do Ministério Público, ou do Poder Judiciário, ou da CAGE, ou da CGU. Não é isso. Ela vai nos ajudar porque faz sentido isso, porque é do interesse dela. Então, se a merenda escolar está ruim, faz sentido que os pais atuem indo na reunião de pais e mestres, reclamando na merendeira. Se há um problema numa obra e eu moro na frente da obra que está parada e ela não anda, eu entro no site do tribunal, verifico quem é que está contratado, quais são os valores que forem pagos e posso atuar com cidadania, solicitando acesso à informação ou tendo acesso à informação de forma ativa, para, municiando-me dessas informações, tomar uma atitude democrática, cidadã, de questionar isto junto à Câmara de Vereadores, junto à Prefeitura, por que a obra está parada. E se isso não funcionar, ele pode então instar os órgãos de controle para uma posição mais severa. Mas se ele fizer isso e resolver o problema, que ótimo! Que ótimo! Por quê? Porque aí as deficiências de gestão foram corrigidas antes mesmo que o Tribunal de Contas viesse a ser chamado a punir
a pedir a devolução ou o Ministério Público a fazer uma ação de improbidade e um processo criminal que demora e que, ao fim, não resolve de uma parte o problema, porque busca a punição, mas melhor seria que fosse desnecessário punir e que sim, que as atividades fossem corrigidas pela intervenção dos órgãos de controle, desde que adotadas imediatamente, e pela própria atuação do cidadão. Então, nisso é importante o acesso à informação. É isso que eu queria pontuar, especialmente nessa fala que estou fazendo, de tal sorte que a sociedade organizada, tendo acesso à informação, ela pode se mobilizar, e ela tem meios para isso. Ela pode usar o Facebook, o Twitter, usar as redes sociais que hoje estão disponíveis e que cada vez mais serão intensificadas, para compartilhar a informação que já era pública e já era dela, porque ela pagou com seus impostos para a produção disso. Então ela tem o maior interesse em fazer esse controle na medida em que tiver acesso. Mas as pessoas perguntarão, mas aonde eu busco acesso? Em que locais eu vou buscar isso? Vá para a internet, e nós temos um mundo de informação hoje em dia. No portal da transparência da CGU, convênios, transferências voluntárias da União, compras net, licitações, dados sobre a lista dos inelegíveis no TCU e no TCE, contas públicas, financiamentos de campanha, e assim existem inúmeros sites que podem ser pesquisados para o acesso à informação. Um deles, que eu quero puxar a brasa para o nosso assado, né, é o do Tribunal de Contas, em que no endereço www.tce.rs.gov.br, o cidadão, o senhor que está nos assistindo, poderá acessar inúmeras informações, e depois, em outro vídeo, vou demonstrar o que é possível acessar aqui. De um lado, para ter acesso aos relatórios de auditoria, decisões do tribunal, mas mais do que isso, no controle social, que eu estou destacando na tela agora, nesse link do controle social, em que o cidadão vai poder acessar como está o gasto, a despesa do seu município ou do órgão público que tiver interesse, para poder, de posse dessa informação, nos ajudar a fiscalizar. Então, seja bem-vindo ao portal do Tribunal de Contas do Estado, e em breve eu vou demonstrar aos senhores como tirar proveito desse conjunto fantástico de informações e que seguramente vai poder nos ajudar a termos, todos nós, uma atuação institucional que corresponda à expectativa da sociedade para a atuação do Tribunal de Contas. Muito obrigado.